Bem, irmãos, vamos agora para o segundo vídeo, né, segunda parte da nossa lição de número 3 desse trimestre, o batismo no Espírito Santo, essa lição. Nós estudamos no primeiro vídeo a introdução e o ponto 1. E agora nós vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. O ponto 2 diz: o propósito do batismo no Espírito. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, aprendemos isso no ponto 1. E ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento. Então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Então vamos aqui ver qual o propósito. Para que ser batizado no Espírito Santo? Não é salvação. Então aprendemos isso no ponto 1. Finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como? Então ele vai nos dar alguns pontos aqui. A. O poder para uma vida santa e serviço eficaz. B. A pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo, como está em Mateus 3:11, Atos 15:8-9. C. O revestimento pleno no poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo. D. A proclamação ou testemunho de Cristo, Atos 1:8, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eu vou, por uma questão minha, não estou aqui, o autor deu esses pontos, mas eu vou dar uma ênfase maior ao D. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser meus testemunhas, tanto na Judéia como em Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para mim, esta é a principal função do Espírito Santo. Ele serve todas essas outras partes? Sim. Poder para uma vida santa e serviço eficaz. Eu quero colocar, meu amado irmão, algo para que você entenda. O batismo do Espírito Santo não é apenas uma coisa que você pode, não pode, tá bom, se buscar, buscou, se não buscou, não buscou, tá tudo certo. Não. É algo para ser buscado realmente, é algo para ser recebido, né? Importantíssimo. Mas muitas pessoas, e o Senhor batiza como Ele quer, ainda não são batizadas com o Espírito Santo. Isso vai fazer com que elas não consigam trabalhar para Cristo, não consigam fazer algo para o Senhor? Não. Então nós temos que ter um equilíbrio aqui e entender bem. Sou pentecostal, creio no batismo com o Espírito Santo, creio na importância do batismo com o Espírito Santo, creio que temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, acabei de falar no ponto anterior, é necessário buscar a cada momento na sua casa, na igreja, em todo momento. Mas se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, isso não vai fazer com que você não consiga trabalhar para Cristo. Faça o seu trabalho e procure faça o seu melhor para o Senhor. E peça que Deus te dirija e coloque. Então, o serviço é importante. Capacitação, cheio do poder para pregar a palavra. É isso. Essa é a parte importante. Vamos para o ponto 2. Capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos ou irmãs, ou serem cheios do Espírito Santo, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito desta promessa. Pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus. Poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Precisamos realmente... o que é emergir? Vamos pensar no batismo nas águas. Vamos lá, eu batizei agora até recentemente a irmã Jacira, mas já batizei muitas pessoas. Você leva batizando até a água. E ali, no caso, eu e o pastor Paulo César, né, eu faço batismo sempre com 2 pessoas, eu e mais um. E ali coloca a pessoa na água e leva ela até abaixo da linha da água. Ela desce completamente embaixo da água e depois ela sobe, ela emerge e depois ela volta. Tem um significado espiritual? Tem. Né? Ali vai embora os seus pecados, né? Simbologicamente, porque isso aqui, infelizmente, a gente sabe que muitos já foram batizados e depois desistiram e voltaram e não são mais cristãos. Infelizmente, eu tenho experiência com alguns de que eu batizei, mas
simbologicamente isso acontece e a pessoa renasce com uma nova criatura. Imagina o espírito também. Quando você entra dentro da água completamente, você está ali, a água está totalmente ao seu redor. Você não tem outra, você está dentro da água, vamos dizer assim, né? Vamos colocar desta forma, entender. A água te domina, de certa forma. E assim está cheio do Espírito Santo, emergindo no Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, o homem não consegue entender, não consegue compreender. Pastor, então vamos fazer coisas aí e tal, que o homem não vai entender. Algumas, sim, o homem não consegue entender. É difícil entender a vida como de Elias. Não vamos falar do Antigo Testamento, não é batismo com o Espírito Santo, mas vivendo ali. Vamos colocar até no Novo Testamento, João Batista, foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe, vivendo no deserto, tal, aquela coisa toda. É para todo mundo isso, pastor? Não, são coisas específicas do ser humano. Hoje, eu preciso compreender que o que o Espírito Santo quer de mim é que eu possa ser cheio desse Espírito para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para realizar esses sinais de maravilhas. Ele fala aqui de profecia, no final, né, nesse ponto, ele fala profetizar, de realização de milagres cheios do Espírito Santo, para que o mundo possa ver a Cristo. Porque tanto a profecia como o milagre e até mesmo a pregação, como ele diz que poder para testemunhar, tem que ser direcionado pelo Espírito Santo, mas somente para a glorificação do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista disse, é necessário que ele, Jesus, cresça, que eu, João Batista, diminua. Batismo no Espírito Santo, os dons espirituais não nos farão nunca, nós nunca seremos iguais a Deus. Essa é uma ferramenta que o Senhor deixou para nós. Uma ferramenta para ser usada. Mas quem controla a ferramenta, quem controla é o Senhor. Eu tenho que estar debaixo das mãos de Deus, ser usado por Ele como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para glorificação no seu nome. E jamais o Senhor me usará de forma que vá contrário à sua palavra. Seja em qualquer sentido que Ele quiser me usar. Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Lucas 24, 47 e 49, Atos 1, 8. Como receber esse batismo? Uma pergunta. É o Senhor Jesus que batiza. Já falou, isso foi falar no primeiro ponto, né? Mateus 3, 16, Marcos 1, 8, Lucas 3, 16, João 1, 33. Todos os crentes devem buscar esta promessa para sua edificação e crescimento espiritual. Então, não é específico. Já falamos aqui, voltamos a falar. Tem coisas que a gente tem que falar, repetir, falar. Não. Pastor, batismo do Espírito Santo é para o pastor, para o apóstolo, para o missionário, para o evangelista, para o presbítero, para o obreiro da igreja. Não. Batismo do Espírito Santo é para todos. Para todos os cristãos. Há serviço para ser feito por todos. E evangelizar, que é o principal, ser testemunho de Cristo, todos nós devemos ser. O Senhor disse, sinais seguirão os que crerem, não seguirão os que tiverem liderança, aos que crerem. Então, todos temos que buscar esse batismo no Espírito Santo. E aí ele começa a falar aqui, não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferente. Então, a regra rígida, a Deus só batiza com o Espírito Santo se eu estiver na igreja, na vigília, ou no monte, ou no céu. Não, meu amado, não tem regra rígida quanto a isso. Eu conheço algumas experiências diferentes. Vou contar apenas uma delas, que eu já contei na igreja, eu já até falado aqui. O falecido presbítero Manuel de Souza ele nessa época nem pertencia ainda à Igreja Metodista Pentecostal, mas ele estava fazendo uma transição, saindo de uma igreja tradicional, indo para o pentecostalismo,
e ele era segurança na Reduc. E toda vez que ele ia trabalhar à noite, ele chegava do lado da guarita, saía da guarita, ele estava com a arma no coldre, né? Que era a segurança armada, e ele orava, pedia a Deus para abençoar, para livrar de qualquer situação de perigo. E quando, numa dessas noites, ele foi orar, o Senhor batizou-lo com o Espírito Santo. Ele até brincava que ele amassou o gramado todo, né? Porque ali ele sentiu a presença do Senhor, enfim. Não estava com a arma no coldre, lógico que era uma arma de trabalho. Estava ali num ambiente que não era um ambiente de igreja. Então, Deus pode batizar pessoas dentro da sua própria casa. A minha esposa foi batizada com a Espírito Santo numa vigília na sede da igreja Assembleia de Deus do Copacabana, Pastor Jani, a antiga sede, né? Agora é uma congregação, a sede agora fica no Laureano, mas ela foi batizada numa vigília ali. Eu fui batizado numa consagração na igreja metodista pentecostal, e assim vai por diante. Meu irmão, cada um tem a sua experiência. Então não é o lugar, mas ele diz aqui o que é necessário: arrependimento sincero, a fé nas promessas do batismo com o Espírito Santo, oração e paciência. Muito importante, arrependimento. Eu sou cristão, só o cristão pode se batizar com o Espírito Santo. Mas como cristão, eu ainda erro, peco, faço coisas que desagradam a Deus. Mas eu preciso verdadeiramente ter essa busca, esse arrependimento sincero. Fé, acreditar no batismo com o Espírito Santo, na promessa que o Senhor deu. Oração, não tem batismo com o Espírito Santo sem oração. Tem que buscar, tem que orar. Pastor, mas Cornélio estava pregando, não estava orando. Ele orou antes, meu amado irmão, ele buscava Deus antes. E aí o Senhor fez. E aí nós falamos que foi uma exceção. Você conhece a realidade do batismo com o Espírito Santo, está aprendendo nessa lição de hoje, sabe, porque já ouviu pregação na igreja, mas não está buscando, não está orando, pedindo a Deus isso. Porque nas nossas orações a gente pede cura divina, abre a porta de emprego, a gente pede tantas bênçãos, não é ilícito pedir isso, né? É tudo lícito. Mas que tal também aquele que não é batizado com o Espírito Santo começar a orar em todas as suas orações, pedir: Senhor, me batiza com o seu Santo e Divino Espírito. E no final ele disse: paciência. Os discípulos tiveram que ter paciência, ficar em Jerusalém até que volte a ser de poder. Foram 10 dias de oração. Se alguém chegasse no nono dia e falar: vou embora, o Espírito Santo não vem mesmo, aquilo que Jesus falou, ficar em Jerusalém não está resolvendo, eu vou embora, eu vou cuidar da minha lavoura, eu vou cuidar disso, vou cuidar daquilo. E aí não teriam recebido. Mas graças a Deus que os 120, cerca de 120 ficaram ali os 10 dias e foram revestidos de poder. Na minha vida será 10 dias, 15 dias, campanha, não sei o que lá, não. Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer. Apenas tenha paciência. Vamos para o ponto 3. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Então, nem todos são batizados com o Espírito Santo, todos têm o Espírito Santo. Porque o Deus não quer? Bom, não vamos discutir isso. Deus tem um propósito e a gente vai entender. Busque. Não fica... também até vou falar uma coisa de buscar aqui. Não tem nada a ver com esse ponto, mas eu vou falar. Eu já vi gente falar assim: vou parar de buscar porque até agora não recebi. Mas tem gente que buscou o batismo com o Espírito Santo durante 15, 20 anos e depois recebeu. Então não importa quanto tempo você está orando, continue, persevere, ore, busque o batismo no Espírito Santo. As outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis. Evidência externa, física, inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não é só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nós estamos estudando uma lição da CPD, que é especialmente feita a princípio para a Assembleia de Deus. Nós somos da Metodista Pentecostal, também usamos, e identificamos até com essas próprias declarações, embora seja específica da Assembleia de Deus. Diz assim: mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito em 5:22, Gálatas 5:22, e a manifestação dos dons em 1 Coríntios 14:1. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas os discípulos falavam das grandezas de Deus, e na casa de Cornélio todos ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10:46. É a ideia da Assembleia de Deus, da maioria dos pentecostais, e aqui não vamos discutir ideia diferente, vamos ficar neste ponto. Qual é a manifestação que comprova que o crente é baseado com o Espírito Santo? Falar
línguas estranhas. Pastor, esse é o dom de línguas? Não. Na ideia assembleana, não. É falar naquele momento, e aquele que é baseado com o Espírito Santo pode continuar falando, aí então será o dom de línguas. Há pessoas que podem ser baseadas com o Espírito Santo, falam línguas somente naquela hora e nunca mais falar. Aí, pastor, quem não ouviu ele falar com o Espírito Santo e não sabe que ele foi baseado com o Espírito Santo, como é que vai saber, então, que ele é baseado com o Espírito Santo? A Assembleia de Deus nos diz aqui, na sua declaração de fé, que a evidência inicial é esta, mas há outras evidências contínuas. Qual é? O fruto do Espírito, nós vamos estudar na lição 5, ou na lição 3, e a manifestação dos dons que vamos estudar na lição 4. O que é baseado com o Espírito Santo? Não é baseado com o Espírito Santo para só ser baseado com o Espírito Santo, mas é também para buscar os dons. Todo mundo vai falar línguas? Não. Todo mundo vai profetizar? Não. Todo mundo vai ter o dom de discernimento? Não. Todo mundo vai ter o dom, os outros dons? Não. Cada um vai ter um dom. Pode ser que alguém tenha mais de um dom, isso não é problema, enfim. Mas o Senhor quer repartir sobre a sua igreja os dons, como vamos aprender na próxima lição. Mas veja bem, é isto. É sinal inicial para o batismo com o Espírito Santo. Agora, a função da língua, para que servem elas? Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal, como 1 Coríntios 14, 3 a 23. A línguas em ato indicam o recebimento do poder profético, 2, 4, 17, 19, 6. A língua nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em Espírito e louvamos a Deus, 1 Coríntios 14, 4, 16 e 17. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito, 1 Coríntios 14, 2. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, que, sinal tangível, levou Simão Samaritano a desejar esse dom, Atos 8, 18. Algumas discussões no meio pentecostal, ou até no meio com quem não acredita, né, no batismo do Espírito Santo, com dom de língua, né, porque alguma manifestação descrita em Atos, como a dos crentes a Maria, e uma outra agora que eu me lembro, foi quando Paulo orou por algumas pessoas por base do Espírito Santo, não falam, aliás, não, na própria batismo com o Espírito Santo de Paulo, quando ele se converte, não falam em língua estranha. Os assembleanos, aqui como estamos falando, o que eles dizem? O que aconteceu na Samaria? O último ponto aqui, lembra? Que levou Simão Samaritano a desejar esse dom. Filipe pregou os samaritanos se converteram, e ali havia um homem chamado Simão, que enganava as pessoas, era um mágico, ele também se converteu, foi chamado Pedro e João, vieram ali em Samaria, e depois daquelas pessoas todas convertidas, Pedro e João oraram e as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Simão, vendo isto, e aí não fala em língua estranha, que eles tenham falado língua estranha, naquele momento não há esse relato por Lucas. Simão, então, fala a Pedro e João que ele daria dinheiro a eles para que eles transmitissem a ele esse poder de colocar a mão na cabeça das pessoas, e as pessoas falavam língua estranha, e aí eles disseram que o dom de Deus não se compra o dinheiro, falavam certas coisas, e Simão, e aquela coisa toda. Então, o que Simão viu nas pessoas que identificasse alguma coisa diferente que aconteceu neles? Então, os assembleanos e a maioria dos pentecostais creem nessa questão, que ali também houve a manifestação de língua, embora Lucas não tenha descrito. Na carta de Cornélio, Pedro fala isto. Então, ele diz: qual a função das línguas? Conversar com Deus no mistério, orar no Espírito e louvar a Deus, que essa é a principal situação. Com as línguas você está louvando a Deus. Depois nós vamos ver lá adiante, no próxima lição, que quando alguém recebe o dom de falar línguas estranhas, é necessário que haja quem interprete para que as pessoas possam ter um bom entendimento disso. A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras. Aí ele cita a profecia de Joel 2, 28 e 32, e depois Atos 2, 16 a 21. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Nos três sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. E ele se repete em Atos 10, que é Cornélio, 40, 47, e 19, 6,
que é quando, acho que Paulo ora para alguns que não conheciam o Espírito Santo e eles recebem esse batismo. Mas os outros dois, um som como de um vento veemente impetuoso e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram uma só vez e ele não se repete nunca mais. Isso é muito importante falar, meu amado irmão, porque hoje muitos pentecostais vêm com algumas situações diferentes. Então, ele quer um novo Pentecoste e a gente entende a interpretação como poeticamente falando. O Pentecoste já aconteceu. A partir do dia de Pentecoste, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Então, naquele primeiro momento, um som não é um vento, é um som como de um vento veemente, e línguas como que de fogo aparecendo sobre as pessoas. Esses sinais não aparecem mais, não há mais necessidade. E as pessoas falando língua estranha na hora do batismo. Sim, esse sinal continua, e aconteceu na casa de Cornélio, e aconteceu depois lá citado no 19 de Atos dos Apóstolos. Ponto. É isso aí. Agora eu quero hoje, eu preciso de novo derramamento do Espírito, o Espírito precisa ser derramado de novo, derramado no sentido de acontecer um novo Pentecostes. Não, Pentecoste aconteceu lá, o Espírito está derramado. Agora eu tenho que buscar aquilo que aconteceu. Aquilo foi o pontapé inicial, o início de todas as coisas que Deus queria. Jesus teve que, aprendemos semana passada, o Consolador foi, Jesus estava aqui consolando, e viu outro Consolador da mesma espécie, que é o Espírito Santo, está sobre a igreja, e estará até o dia do arrebatamento da igreja. Aí depois vai ser uma outra situação, e outra lição, nós vamos estudar, outra lição, que é outro trimestre, sobre a grande tribulação, a igreja arrebatada e tal. Hoje, é isso que vai acontecer. Porque hoje o Espírito Santo está derramado. É só buscar dentro disso tudo que aprendemos aqui. Arrependimento, fé, crer, orar, insistir, ter paciência. E você, no momento certo, dentro da vontade de Deus, da direção de Deus, poderá receber esse batismo no Espírito Santo, que é tão importante, que vai te capacitar mais ainda para anunciar o Evangelho. Só quero deixar uma coisa clara aqui, para que ninguém tenha dúvida. Pastor, eu não sou baseado com expressão, não falo língua estranha, nunca falei língua estranha, então não posso pregar a palavra. Não, meu amado irmão. Pregar a palavra é para todas as pessoas. Então evangelize, dê o seu folheto, fale para o seu amigo de trabalho, para o seu colega de escola, para o seu parente, que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, brevemente voltará para arrebatar a sua igreja, o Evangelho de Cristo. Anuncie esta palavra. Quem faz a obra é o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como aprendemos semana passada, é o Espírito Santo, e faça. Concomitantemente, juntamente com você está fazendo a obra de Deus, busque o batismo com o Espírito Santo. Recebendo, eu já disse aqui, não é o final. Acabou agora, receber o batismo com o Espírito Santo, está resolvido. Não, agora é a busca dos dons, Deus te usar ferramentas para a edificação da igreja, para o crescimento, para a exortação, para tudo que precisa. Então, busque, receba, e continue atuando, e nós vamos ver depois uma necessidade muito grande, são 5, o fruto do Espírito. Paulo ensinou para nós sobre o batismo com o Espírito Santo, no capítulo 12, no capítulo 14 de Coríntios, mas no meio desses 2 capítulos ele colocou o 13, onde ele fala da excelência do amor, que é o principal, o primeiro lista do fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5. Então, precisamos entender isso. Buscar sempre com fé, com oração, com paciência, e na hora certa o Senhor irá batizar com seu santo e divino Espírito. Vamos aqui para a conclusão. O que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? O que nós pentecostais precisamos saber? Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, aprendendo no ponto 1. Então, se alguém fala, não, fui convertido, aceitei a Cristo, agora já sou batizado com o Espírito Santo. Não. Você tem o Espírito Santo, mas precisa buscar esta experiência que chama-se batismo com o Espírito Santo, que está derramado sobre toda a carne, está aí à sua disposição para buscar e ser vestido do poder para pregar a palavra. E que capacita o crente para testemunhar de Jesus. É o que nós estamos falando aqui, ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. E aqui, abundante e vitoriosa, ele não está querendo dizer de coisas materiais, né, irmão? Os crentes hoje, do século XXI, só pensam em coisas materiais. O Senhor vai te abençoar materialmente? Sim, meu irmão. Tem bênção, cura divina, prosperidade material. Tudo isso é bênção, e louvado seja o Senhor por isso. Mas aqui nós estamos falando de coisas espirituais, vida abundante, vida realmente em Cristo.
ter prazer de estar na casa do Senhor, ter prazer de ler a Bíblia, ter prazer de orar, ter prazer de buscar o Senhor, realmente ter amor pelas almas. Tudo isso são bênçãos que o Senhor quer colocar em nossa vida. Vida abundante, vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito, precisamos também entender que essa manifestação do Espírito é atual, não foi coisa do passado, não foi para o dias apostólico, não foi para a igreja primitiva, não foi para outra época da igreja, mas é para hoje. E concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, que é a paciência. Então, veja essas características: fé, obediência. Eu vou buscar como? Obedecendo os princípios bíblicos para a busca do batismo com o Espírito Santo. Humildade, sabendo que não sou eu, não é por minha santidade, não é pelo que eu faço, é como o Senhor quer, da maneira que Ele quer. E persistência, não é ficar em Jerusalém? Então fique. Se o teu ficar em Jerusalém vai demorar 1 ano, fique em Jerusalém 1 ano, até que os seus olhos de repente poder ser 2 anos, se é 3 anos, se é 5 anos, não importa. Fique em Jerusalém, busque. Pastor, ficar em Jerusalém é ficar num lugar só? Não, meu irmão, já falamos aqui, você pode ora na sua casa, ora na igreja, enfim, onde você tiver oportunidade, busque. Cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas, que aprendemos aqui, especialmente neste último ponto. Deus possa abençoar os amados irmãos. Semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos estudando a próxima lição, como já adiantamos. A próxima lição que temos que estudar agora será a atualidade dos dons espirituais. Deus possa te abençoar através desse estudo, em nome de Jesus.